Pessoal, abro o vídeo de hoje mostrando a entrevista do Barroso pro Globo, tá? Que abalou as estruturas da República. Essa entrevista, ela vai ter repercussões na semana toda. Agora, antes de falar dessa entrevista do Barroso pro Globo, eu queria comentar que a Folha de São Paulo hoje botou uma reportagem que, né, Bolsonaro rompe trégua e retoma ataques ao sistema eleitoral. E lendo aqui, eu fiquei sabendo que o Bolsonaro deu uma entrevista ontem para o Garotinho, tá? E que ele fez um discurso de ditador, tal, de não vai renovar a concessão da Globo, ou seja, vai perseguir especificamente a única imprensa que mostra a podridão da família dele, a corrupção e tal. E, além disso, deixou indícios claros que não vai respeitar o resultado das eleições, voltou com aquela canalice de fraude no sistema eleitoral e tal. Então eu vou mostrar aqui alguns trechos da entrevista do Garotinho antes de entrar na entrevista do Barroso. Sabem o quanto eu sou perseguido pela Globo há anos e anos. O senhor está agora sentindo esse gostinho, né, da perseguição das organizações Globo. O que o senhor está pretendendo fazer? Uma época eu vi o senhor dizendo: se não tiver documento, perde o canal. É para valer mesmo, presidente? Garotinho, olha só. A renovação da concessão da Globo é logo após o primeiro turno das eleições desse ano. E da minha parte, né, para todo mundo, você tem que estar em dia, né? É como quem já prestou serviço militar obrigatório quando vai para a parada matinal, tá? Quem tiver aí faltando um botão vai ficar no pernoite, tá? A Rede Globo não vai fugir disso. Temos informações que vão ter dificuldade. Claro, né, pessoal? Tudo conversa fiada. Todo ditador que tira um veículo de comunicação do ar tem essa conversinha e tal. A situação fiscal, etc., de todas as outras emissoras do país é muito pior do que a da Globo, né? Mas aí eu já faço o link com a entrevista do Barroso, porque nessa segunda pergunta que o Garotinho faz pro Bozo, ele já deixa claro, tá, o golpe. Que ele não vai aceitar o resultado das eleições, ele vai dizer que as urnas são fraudadas, as urnas que elegeram ele por 200 anos, a família dele toda e tal, mas agora, como ele está em baixa, que ele sabe que ele vai perder a eleição, aí a urna não serve mais. Vejo que o senhor é muito assediado pela população, né, que o senhor tem se aproximado daquelas pessoas mais humildes, cumprimenta aquelas pessoas. Me fale um pouco assim o que o senhor está achando desses números de pesquisa, porque o que o senhor sente na rua, pelo menos o que eu vi lá no Norte Fluminense, é bem diferente das pesquisas, né, presidente? Ô, Garotinho, olha só, se as pesquisas fossem sérias, né, eu não teria sido eleito em 2018. Inclusive, as pesquisas diziam, especial o Datafolha, que não iria para o segundo turno. E se fosse, perderia para qualquer um. Tudo o que ele disse aí é mentira. Vocês já viram que várias vezes eu botei as últimas pesquisas do Datafolha antes das eleições. Eles cravaram o resultado. Eles cravaram qual seria o resultado. A pesquisa foi certinha. Mas mais do que isso, quando você pega o histórico das eleições todas, tá? Setembro, outubro, o mês todo, o Datafolha sempre mostrou o Bolsonaro em primeiro. Tá? Não existe isso que ele está falando, tá? O Datafolha acaba de divulgar a mais nova pesquisa de intenção de voto para presidente. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. Segundo o Datafolha, Jair Bolsonaro, do PSL, manteve o crescimento e atingiu 35%. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 24%, 26%, 28%, 28%. Cresceu para 32%. Agora passou para 35%. Pela margem de erro, de 33% a 37%. Fernando Haddad, do PT, tinha 9%. Cresceu para 13%, para 16%, 22%, teve 21%, agora voltou a 22%. E a gente vê com preocupação, porque, não quero entrar em detalhes, né? Nós temos um sistema eleitoral que não é de confiança de todos nós, tá? A máquina, tudo bem, a máquina não mente, mas quem opera a máquina é um ser humano. O presidente do TSE, o ministro Barroso, convidou várias instituições para participar das eleições do corrente ano. As Forças Armadas foram convidadas, e eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. E as Forças Armadas identificaram algumas dezenas de dúvidas, vamos assim dizer, sobre o sistema. E, obviamente, o nosso ministro da Defesa, o general Braga Neto, que é conhecido por todos vocês do Rio de Janeiro, pela intervenção aí, com toda certeza deve procurar o senhor ministro Barroso para que ele nos dê as informações, nos preste as informações solicitadas
pelo nosso pessoal da guerra cibernética. E aí, pessoal, enfim, eu chego na entrevista do Barroso, e aí o Globo pergunta pro Barroso assim: na última quinta-feira, Bolsonaro voltou a lançar dúvidas sobre a transparência das eleições e, sem apresentar provas, disse que foram levantadas supostas vulnerabilidades do sistema eleitoral. Como lidar com esses novos ataques? Aí o Barroso diz o seguinte: o presidente tinha dado a palavra de que esse assunto estava encerrado. Chegou a elogiar o sistema de votação eletrônico brasileiro. O filme é repetido com um mau roteiro. Não há nenhuma razão para assistir à reprise. Antes, o presidente dizia que tinha provas de fraude. Intimado a apresentá-las, não havia coisa alguma. Essa é uma retórica repetida, é apenas um discurso vazio. Aí o Globo emenda uma pergunta. O presidente declarou que as Forças Armadas questionaram o TSE sobre supostas vulnerabilidades no sistema eleitoral. O que ocorreu? Aí ele responde: o que há de minimamente verdadeiro? Há um representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições. Em dezembro, ele apresentou uma série de perguntas para entender como funciona o sistema. Elas entraram às vésperas do recesso do Judiciário. Em janeiro, boa parte da área técnica do Tribunal Superior Eleitoral faz uma pausa. E agora as informações solicitadas estão sendo prestadas e vão ser entregues na semana que vem. E aí, por fim, o Globo pergunta: é possível que tenhamos uma das eleições presidenciais mais acirradas desde a redemocratização? O senhor tem algum temor? Aí ele responde: o TSE assegurará eleições livres, limpas e seguras. A polarização existe em todo o mundo e a democracia tem lugar para liberais, para progressistas e para conservadores. Ela só não tem lugar para aqueles que querem destruí-la. Eu acho que já superamos o ciclo do atraso e não acho que haja risco de retrocesso apesar de termos tido alguns maus momentos recentes. E aí a Globo pergunta, né, quais foram esses maus momentos? Aí ele fala, ele não foge da pergunta não. Ele diz: o comício do presidente na porta do quartel-general do Exército, tanques na Praça dos Três Poderes, naquele desfile lá que ele inventou e tal, a minguada manifestação do 7 de setembro, com discursos golpistas e de desrespeito às decisões judiciais e ataques a ministros. Tudo isso eu acho que mais revela limitações cognitivas e baixa civilidade do que propriamente um risco real. Aí ele resolveu realmente dar um chute no saco do Bolsonaro, né? Aí partiu para humilhar o Bolsonaro, né? Diz que ele é burro, né? Falar que a pessoa tem baixa atividade cognitiva é uma forma educada, polida, de chamar alguém de imbecil e burro. Então é isso, pessoal. Essa entrevista teve mais coisa, eu vou mostrar no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, eu fecho por aqui. Mais tarde a gente volta aí com mais um vídeo pra página.